A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos invocar a proteção de Nossa Senhora das Lágrimas por todas as nossas intenções, em especial por todos os sacerdotes e pelo Brasil. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Capítulo 9. Resposta de Jó. Jó tomou a palavra nestes termos: Sim, bem sei que é assim. Como poderia o homem ter razão diante de Deus? Se quisesse disputar com ele, não lhe responderia uma vez entre mil. Deus é sábio de coração e poderoso em força. Quem pode afrontá-lo impunemente? Ele transporta os montes sem que o percebam. Ele os desmorona em sua cólera, sacode a terra em sua base e suas colunas são abaladas. Dá ordem ao sol que não se levante e põe um selo nas estrelas. Ele sozinho formou a extensão do céu e caminha sobre as alturas do mar. Ele criou a Ursa e o Orion, as Pleiades e as constelações austrais. Fez maravilhas insondáveis e prodígios incalculáveis. Ele passa despercebido perto de mim. Toca levemente em mim e não o percebo. Quem poderá impedi-lo de arrebatar uma presa? Quem lhe dirá que é que fazes? Deus não retém o seu furor. Diante dele jazem prosternados os auxiliares de Raabe. Quem sou eu para replicar-lhe, para escolher argumentos contra ele? Ainda que eu tivesse razão, não poderia responder. Pediria clemência ao meu juiz. Se eu o chamasse e ele não me respondesse, não acreditaria que tivesse ouvido a minha voz. Ele que me desfaz como um redemoinho e multiplica minhas feridas, sem manifestar o motivo, não me deixa tomar fôlego, de tanto me fartar de amarguras. Se ele busca a fortaleza, é ele o forte. Se busca o direito, quem o citará? Se eu pretendesse ser justo, minha boca me condenaria. Se fosse inocente, ela me declararia perverso. Sou íntegro? Sim, eu o sou. Pouco me importa a vida. Aliás, desprezo a minha vida. Para mim, tudo é a mesma coisa. É por isso que eu disse que ele faz perecer o íntegro como o ímpio. Se de repente um flagelo causa a morte, ele se ri do desespero dos inocentes. A terra está entregue nas mãos do ímpio, e ele cobre com o véu os olhos de seus juízes. Se não é ele, quem será? Os dias de minha vida são mais rápidos do que de um corcel. Fogem sem ter visto a felicidade. Passam como os barcos de junco, como a águia que se precipita sobre a presa. Se decido esquecer minha queixa, abandonar meu ar triste e voltar a ser alegre, temo por todos os meus tormentos, sabendo que não me absolverás. Tenho certeza de ser condenado. O que me adianta cansar-me em vão? Por mais que me lavasse com água e de neve, que limpasse minhas mãos de lixívia, tu me atirarias na imundície
e as minhas próprias vestes teriam nojo de mim. Ele não é um humano como eu a quem possa responder, com quem eu possa comparecer na justiça, pois que não há entre nós um árbitro que ponha sua mão sobre nós dois. Que Deus retire seu chicote de cima de mim, para pôr um termo a seus medonhos terrores. Então lhe falarei sem medo, pois estou só comigo mesmo. Capítulo 10. A minha alma está desgostosa da vida. Dou livre curso ao meu lamento. Falarei na amargura de meu coração, em lugar de me condenar, direi a Deus: mostra-me por que razão me tratas assim? Encontras prazer em me oprimir, em renegar a obra de tuas mãos, em favorecer os planos dos maus? Terás porventura olhos de carne, ou vês as coisas como as veem os seres humanos? Serão os teus dias como as de um mortal, e teus anos como os de um humano, para que procures a minha culpa e persigas o meu pecado? No entanto, sabes que não sou culpado e que ninguém me pode livrar de tuas mãos. As tuas mãos formaram-me e fizeram-me. Mudando de ideia, queres me destruir. Lembra-te de que me formaste como barro e agora queres devolver-me ao pó? Não me derramaste como leite e me coalhaste como um queijo? De pele e carne me vestistes, de ossos e nervos me tecestes. Concedeste-me a vida e misericórdia, e tua providência conservou o meu espírito. Contudo, eis o que escondias em teu coração. Vejo bem o que meditavas. Se peço, me observas, não perdoarás o meu pecado. Se eu for culpado, ai de mim. Se for inocente, não ousarei levantar a cabeça. Farto de vergonha e consciente de minha miséria, esgotado, me caças como um leão. Não cessas de desfraudar contra mim teu estranho poder. Renovas contra mim teus assaltos, teu furor cresce contra mim, e vigorosas tropas vêm me cercar. Por que me tiraste do ventre materno? Tivesse morrido, nenhum olho me teria visto. Teria sido como se nunca tivesse existido, do ventre me teriam levado ao túmulo. Não são bem curtos os dias de minha vida, que ele me deixe respirar um instante antes que eu parta, para não mais voltar ao tenebroso país das sombras da morte, opaca e sombria região, reino de sombra e de caos, onde a noite faz as vezes de claridade. Capítulo 11. Discurso de Sofar. Então, Sofar de Naamate tomou a palavra nestes termos: ficará sem resposta o que fala muito? Terá razão o grande falador? Tua loquacidade fará calar os demais? Zombarás sem que ninguém te repreenda? Dizes: minha opinião é a verdadeira. Sou puro aos teus olhos. Oxalá Deus pudesse falar e abrir seus lábios para te responder. Se te revelasse os mistérios da sabedoria, que são ambíguos para o espírito, saberias então que Deus esquece uma parte de tua iniquidade. Pretende sondar as profundezas divinas, a atingir a perfeição do Todo-Poderoso. Ela é mais alta do que o céu.
Que podes tu fazer? É a mais profunda que os infernos. Que podes tu saber? É a mais longa que a terra, mais larga que o mar. Se ele surge para aprisionar, se apela à justiça, quem o impedirá? Pois ele conhece os malfeitores, descobre a iniquidade. Presta atenção. Diante disso, uma pessoa insensata pode criar juízo, e um asno tornar-se criatura humana. Se voltares teu coração para Deus e para ele estenderdes os braços, se afastares de tuas mãos o mal e não abrigares a iniquidade debaixo de tua tenda, então poderás erguer a fronte sem mancha. Serás estável, sem mais nenhum temor. Esquecerás daí por diante as tuas penas, como águas que passam, serão apenas uma lembrança. O futuro te será mais brilhante do que o meio-dia. As trevas se transformarão em aurora. Terás confiança e ficarás cheio de esperança. Olhando em volta de ti, dormirás tranquilo. Repousarás sem que ninguém te inquiete, e muitos acarinharão o teu rosto. Porém, os olhos dos maus serão consumidos, para eles nenhum refúgio, e não terão outra esperança senão em seu último suspiro. Capítulo 12. Resposta de Jó. Jó tomou a palavra nestes termos: Sois mesmo gente muito hábil, e convosco morrerá a sabedoria. Tenho também o espírito como o vosso, e não vos sou inferior. Quem, pois, ignoraria o que sabeis? Os amigos escarnecem daquele que invoca a Deus para que ele lhe responda. Sim, zombam do justo e do inocente. Vergonha para a infelicidade. Assim pensam os felizes. Só há desprezo para aquele cujo pé fraqueja. As tendas dos bandidos gozam de paz e segurança para aqueles que provocam a Deus. Que não tem outro Deus senão o próprio braço. Pergunta, pois, aos animais da terra, eles te ensinarão, e às aves do céu, e elas te instruirão. Fala aos répteis da terra, e eles te responderão, e aos peixes do mar, e eles te contarão. Entre todos esses seres, quem não sabe que foi a mão de Deus que fez tudo isso? Que ele tem em mãos a alma de tudo o que vive e o sopro de vida de todo o gênero humano. Não discerne o ouvido as palavras, como o paladar discerne o sabor da comida? A sabedoria pertence aos cabelos brancos e a longa vida confere a inteligência. Em Deus residem a sabedoria e o poder. Ele possui o conselho e a inteligência. O que ele destrói não será reconstruído. Se aprisionar um homem, ninguém há que o solte. Quando faz as águas pararem, a seca. Se a soltar, submergirão a terra. Nele há força e prudência. Ele conhece o que engana e o enganado. Faz os arbítrios andarem descalços e torna os juízes estúpidos. Ele desata a cinta dos reis e cinge-lhes os rins com uma corda. Ele faz os sacerdotes andar descalços e abate os poderosos. Ele tira a palavra aos mais seguros de si mesmos e retira a sabedoria dos anciãos. Ele derrama desprezo
sobre os nobres e afrouxa a cinta dos fortes. Ele põe a claro os segredos das trevas e traz à luz a sombra da morte. Ele torna grandes as nações e as destrói. Multiplica os povos e depois os suprime. Ele tira a razão dos chefes da terra e os deixa perdidos no deserto sem pista. Andam as apalpadelas nas trevas, privados de luz, tropeçando como um ébrio. Capítulo 13. Meus olhos viram todas essas coisas. Meus ouvidos as ouviram e as guardaram. Aquilo que sabeis, eu também o sei, pois não vos sou inferior em nada. Mas é com o Todo-Poderoso que eu desejaria falar. Com Deus é que eu desejaria discutir, pois vós não sois mais que impostores. Não sois senão curandeiros que não prestam para nada. Se pudesseis guardar silêncio, seríeis considerados sábios. Escutai, pois, a minha defesa. Atendei aos quesitos que vou anunciar. Para defender a Deus, ireis dizer mentiras. Será preciso enganar-lhes em seu favor? Tereis para com ele juízos preconcebidos e vos ostenteis em ser seus advogados? Não seria bom que ele vos examinasse? Iríeis enganá-lo como se engana uma pessoa qualquer? Ele não deixará de vos castigar se tomardes seu partido ocultamente. Sua majestade não vos atemorizará? Seus terrores não vos esmagarão? Vossos argumentos são como provérbios de cinza. Vossas defesas são como obras de barro. Calai-vos, deixai-me. Quero falar. Aconteça depois o que acontecer. Lacero a minha carne com os meus dentes. Ponho minha vida em minha mão. Se ele me mata, nada mais tenho a esperar. Assim mesmo, defenderei minha causa diante dele. Isso já será a minha salvação, que o ímpio não seja admitido em sua presença. Escutai bem meu discurso, dai ouvido às minhas explicações. Estou pronto para defender minha causa e sei que sou eu quem tem razão. Se alguém quiser demandar contra mim, no mesmo instante desejarei calar e morrer. Poupai-me apenas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de tua face. Afasta de mim a tua mão e põe um termo ao medo de teus terrores. Chama por mim e eu te responderei. Ou então falarei eu, e tu terás a réplica. Quantas faltas e pecados cometi eu? Dá-me a conhecer minhas faltas e minhas ofensas. Porque escondes de mim a tua face e porque me consideras como um inimigo? Queres então assustar uma folha carregada pelo vento ou perseguir uma palha seca? Pois querer ditar contra mim sentenças amargas e queres que me sejam imputadas as faltas de minha mocidade? Queres prender os meus pés no cepo, espiar todos os meus passos e contar os rastros de meus pés? E ele se gasta como um pau bichado, como um tecido devorado pela traça. Salmo 140. Na tribulação. Senhor, eu vos chamo, vinde logo em meu socorro. Escutai a minha voz quando vos invoco. Que minha oração suba até vós como a fumaça do incenso que minhas mãos estendidas
para vós sejam como a oferenda da tarde. Ponde, Senhor, uma guarda em minha boca, uma sentinela à porta de meus lábios. Não deixeis meu coração inclinar-se ao mal, para impiamente cometer alguma ação criminosa. Não permitais que eu tome parte nos festins dos homens que praticam o mal. Se o justo me bate, é um favor. Se me repreende, é como perfume em minha fronte. Minha cabeça não o rejeitará, porém, sob seus golpes apenas rezarei. Seus chefes foram precipitados pelas encostas do rochedo e ouviram quão brandas eram as minhas palavras. Como a terra fendida e sulcada pelo arado, assim seus ossos se dispersam à beira da região dos mortos. Pois é para vós, Senhor, que se voltam os meus olhos, e me refugio junto de vós. Não me deixeis perecer, guardai-me do laço que me armaram, e das ciladas dos que praticam o mal. Caiam os ímpios de uma vez nas próprias malhas. Quanto a mim, que eu escape são e salvo. Terminamos neste momento a leitura de hoje. E agora a oração indulgenciada de hoje. Hino Vexila Regis. Eis o estandarte real, brilha o mistério da cruz, em que, para nos dar vida, morre a vida que é Jesus. Ele quis a aguda lança para dos crimes nos lavar. Sangue e água de seu peito fizestes por nós jorrar. E sucedeu finalmente o que Davi ensinou, quando disse a toda a gente: pela árvore Deus reinou. Lenho esplêndido e brilhante, de real púrpura ornado, de tocar os santos membros, só tu digno fostes achado. Ó santo corpo em seus braços, como em balança pendeu, mas do inferno livra presa, que por crimes mereceu. Salve, ó cruz, nossa esperança, que, no tempo da paixão, dá aos crentes grandes graças e aos pecadores perdão. Ó Trindade Salvadora, vinde Espíritos louvai, que, aos que vencem pela cruz, justo prêmio acrescentais. Assim seja. Amém. Por hoje é só. E até amanhã, se Deus quiser.